Olá, titio-nautas, titio-mática na área, começando mais uma edição da Matemática News. Eu estou aqui para fazer as trocas de conhecimentos matemáticos, porque eu estou sedento por essas informações. E o assunto de hoje é geometria espacial. E quando a gente fala de geometria espacial, eu estou falando de sólidos geométricos. E os sólidos geométricos são aquelas figuras tridimensionais e dentro dessas figuras tridimensionais, a gente encontra dois grupos. O grupo dos poliedros e o grupo dos corpos redondos. Só que hoje a aula vai se concentrar nos poliedros, a definição de poliedros e as relações que a gente pode estabelecer nesse grupinho chavoso, né? E aí, quando a gente trabalha um conceito, é importante que a gente apresente a definição. E a definição de poliedros é a seguinte: poliedros são figuras tridimensionais cuja superfície ela é formada por figuras poligonais. Superfície aqui é aquela parte que está em volta da minha figura 3D. E polígonos? Dúvida titio-mática. O que são polígonos? Não seja por isso, eu apresento para vocês os polígonos que a gente tem na matemática. Aqui são alguns exemplos e o conjunto e esse grupo ele é extenso. E quando a gente fala de polígonos, são aquelas figuras que vocês aprenderam. Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Além dessas comuns, a gente também tem o heptágono, octógono, eneágono, decágono. Então, essas são as figuras poligonais. Ou seja, são figuras simples, fechadas e que são formadas por segmentos de reta. Por isso que eu falei para vocês aqui, ó, que o cilindro ele é um corpo redondo, porque ele tem uma parte arredondada. E o verde ali, o cubo, aquela figura verde, é um poliedro, porque ele tem figuras ali quadradas, que é a presença de segmentos de reta. Então, essa é a diferença que a gente faz de poliedros e de corpos redondos. E aqui eu apresentei para vocês esses polígonos. E aonde a gente encontrar na superfície esses polígonos e na base, a gente acaba formando poliedros. Tá bom? Então, aqui, ó, apresento para vocês, está tudo ok? Está ok a definição? Está sim, porque poliedros são aquelas figuras tridimensionais cuja superfície é formada por polígonos. E polígonos são as figuras planas formadas por segmentos de retas, são simples e fechadas. Tá bom? Então, essas são as informações que a gente tem e até aqui, ó, está ok. E aí agora a gente vai entender como é que os poliedros estão organizados. Os poliedros, eles podem ser divididos em três grupos. O primeiro grupo que a gente tem é o dos prismas, depois o das pirâmides e, além disso, a gente também tem um grupo que é os poliedros regulares, que depois é um assunto de uma outra aula, que são sólidos de Platão. Então, só que a gente tem esse grupo ali dos regulares, porque são formados por figuras todas regulares, em que os ângulos são iguais e os lados também. Por isso que eles são diferentes. E estão separados dos prismas e das pirâmides. Então, ali a gente tem os prismas. Lembrando, prismas são figuras tridimensionais, formadas por duas bases idênticas, e as laterais são figuras de quatro lados. As pirâmides, elas já são figuras tridimensionais, formadas por uma base ligada a um vértice, e as laterais são triângulos. Então, a diferença que a gente tem de um prisma com uma pirâmide é a quantidade de bases e as laterais. Nos prismas são duas bases ligadas, enquanto que na pirâmide é só uma base ligada a um vértice. A presença de figuras de quatro lados nos prismas e a presença de figuras triangulares nas laterais das pirâmides. Aí depois tem os poliedros regulares, o tetraedro, que apresenta 4 triângulos, o octaedro, que apresenta 8 triângulos, o hexaedro, também chamado de cubo, conhecido popularmente como cubo, ele já tem 6 quadrados. A gente também tem aí o dodecaedro, que tem 12 pentágonos, e o último grupo é o grupo do icosaedro, que ele tem a presença de 20 triângulos. Então, esses 5 sólidos que a gente tem,
a gente chama de poliedros regulares, que depois a gente vai colocar num grupo que a gente vai chamar de sólidos de Platão. Só que isso daí é um objeto de estudo para outra aula, tá bom? O que a gente vai ficar concentrado hoje na aula é o grupo dos prismas e o grupo das pirâmides. Então, é isso que a gente tem para hoje, para a gente ver como é que está essa relação desses dois tipos de poliedros. E aí, ó, o que vai acontecer? Nos poliedros, a gente vai conseguir estabelecer essa relação, que é a relação de Euler. A relação de Euler fala V mais F é igual a A mais 2. Mas, afinal de contas, V é de vitória? F é de faca? E A é de amor? Não, não é nada disso que eu estou falando com vocês. Não é igual lá a Xuxa, né? A de amor, B de baixinho? Não. O que eu estou falando para vocês ali da relação de Euler é a seguinte, que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces sempre vai ser igual à quantidade de arestas acrescida de 2. Então, a gente vai pegar, somar vértices mais face, essa quantidade ela vai ter que ser igual à quantidade de arestas acrescida de 2. Então, isso daqui só vai acontecer nos poliedros. Então, a relação de Euler é uma relação que fica estabelecida e acaba caracterizando os poliedros. Então, onde a gente tem poliedros, a gente consegue essa relação. Mas vamos ver na prática mesmo se isso daí funciona? E aí, o que acontece? Quando a gente vai falar de poliedros, a gente tem que identificar esses elementos. E aí eu trago para vocês, o vértice é um ponto de encontro de linhas, as linhas são as arestas, e quando eu pego essas linhas, elas vão formar faces. Então, quando eu olho ali no cubo, ele tem 12 pontos, 8 pontos, 4 em cima e 4 embaixo. As arestas ali que a gente tem são 12, porque é 4 em cima, 4 na lateral e 4 embaixo, 4 vezes 3 dá 12. E a quantidade de faces é 6, porque são 6 quadrados que eu consigo observar no cubo. Então, eu trouxe para vocês aqui os elementos de um prisma, vértice, aresta e face, porque era a relação de Euler que estava falando lá com vocês. Então, quando falava de V mais F é igual a A mais 2, é por conta desses elementos aqui. Só que não é só nos prismas que a gente tem esses elementos. A gente também pode encontrar aqui na pirâmide. O vértice ali, ó, novamente, é o ponto de encontro das linhas. A gente tem um ponto lá em cima e mais 4 na base. As arestas são as próprias linhas, 4 na lateral e 4 na base. E as faces são as figuras que são polígonos. Que aí, no caso, a gente tem um quadrado e 4 triângulos, que vai dar um total de 5 faces. Então, vértices é o ponto de encontro, enquanto que o cubo tem 8 pontos, aquela minha pirâmide de base quadrada, ela já tem 5 pontos. As arestas do cubo são 12 e naquela pirâmide de base quadrada são 8. Nas faces do cubo são 6 e as faces da pirâmide de base quadrada são 5. Então, essas são as relações que a gente pode estabelecer em um poliedro. Só que vamos ver na prática como é que isso daí funciona e ver como se comportam esses elementos. E aí eu trouxe para vocês esse biscoito aí, que às vezes faz parte da merenda de vocês, né? E aí, quando a gente vai merendar esse biscoitinho de koala, não é fazendo propaganda e nada, a gente hoje bate até uma fominha, né? Uma hora dessa. E eu, quando olho essa embalagem, eu consigo associar ela a um formato de um prisma, que é esse prisma aqui, que é o prisma de base hexagonal. E aí fica a dica chavosa para vocês. Para dar o nome a um poliedro, sempre a gente vai olhar a base. Como a base é um hexágono, a gente fala que é um prisma de base hexagonal. Então, aquela embalagem ele tem um formato de um prisma de base hexagonal. Mas vamos ver a relação de Euler aí dentro? Eu falei para vocês, né? V de vitória, F de faca, A de amor? Não, não se esqueça. V de vértice, F de face, A de arestas. Por fim, vi filme A2, que era a relação de Euler. Então, olha quanta coisa que eu estou falando para vocês aqui para memorizar, tá bom? Então, não se esqueça a relação de Euler. Ó, uma frasezinha aí, ó, de efeito. Vi filme A2. V de vértice, F de face, A de aresta. Não é A de amor, não. Tá bom? Como a Xuxa já falava lá, né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai contar
e depois vai ver se essa relação vale. Então, esse prisma ele tem 12 vértices, porque são 12 pontos, 6 em cima, 6 embaixo, dando um total de 12. 6, 6, dobrou. Pronto, olha aí, vai guardando isso daí. 8 faces, são 2 hexágonos e mais 6 quadriláteros na lateral, ou 6 retângulos. Também a gente pode chamar assim. Então, tem 6 por conta da base. E 2 por causa da base. Estou começando já a entender aqui. As arestas, que são as linhas. 6 da base, 6 da lateral e 6 da outra. 3 vezes o 6 vai dar um total de 18. Então, vai ficar aí uma dica já já que eu vou passar para vocês. Mas antes disso, vamos ver a relação de Euler? Vi filme A2, vértices mais face igual a aresta mais 2. 12 vértices, 8 faces, 18 arestas. 12 mais 8 dá 20. E tem que ser igual a 18 mais 2. E 18 mais 2 também é 20. 20 é igual a 20? Sim! Então, a relação está o quê? Correta. Então, aqui a relação de Euler, ela está o quê? Certinha. A quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas acrescida de 2. Então, a relação de Euler está ok. Então, como eu já tinha falado para vocês, a relação de Euler vai estabelecer uma quantidade entre os elementos de um poliedro. Essa relação, ela vale tanto para prismas como para pirâmides, tá bom? Só que antes da gente partir para o grupo das pirâmides, eu vou dar uma dica chavosa, que é aquela dica para vocês, supimpa. Que em relação aos prismas, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que o número de vértices sempre vai ser o dobro da quantidade de lados da base. Porque a quantidade de lados da base também vai te falar a quantidade de vértices, porque em um polígono, a quantidade de lados é a mesma de vértices. Então, lá na base não tem 6? Não tem 6 ali, no hexágono que eu tinha falado para vocês? Então, a quantidade de vértices do prisma vai ter que ser 12, porque tem que ser em cima e embaixo. Outra coisa, a quantidade de faces sempre vai ser o número da base, né, de lados da base, acrescido de 2. Porque a quantidade da lateral vai ser igual à quantidade de lados da base. Porque para cada lado da base vai ter que sair uma face. Então, a gente vai ter ali 6 na lateral e mais 2 da base. Então, vai dar um total de 8 faces, naquele caso do prisma. Então, a quantidade de faces é o número de lados da base acrescido de 2. Outra relação que a gente estabelece, a quantidade de arestas é o triplo da quantidade de lados da base. As arestas são as linhas. E aí a gente conta os lados da base e depois multiplica por 3 para saber a quantidade de arestas. Isso daqui só vai funcionar para os prismas. Então, todas essas relações que eu estou falando para vocês é em relação à quantidade de lados da base. Então, vai lá na base, conta o número de lados e depois vocês podem estabelecer isso daqui. Que a quantidade de vértices vai ser o dobro do número de lados da base, a quantidade de faces é o número de lados da base somado de 2 e a quantidade de arestas é o triplo do número de lados. Tá bom? Então, anotem essa dica aí chavosa para vocês num post-it para ficar como informação. Tá ok? E essa relação que a gente tem para os prismas, a gente também vai estudar agora para as pirâmides. As pirâmides, assim como nos prismas que a gente dá um nome em função da base, a gente vai fazer a mesma coisa que para as pirâmides. As pirâmides são nomeadas a partir da sua base. E aí, nesse caso, eu tenho um hexágono na base, então vou falar que é uma pirâmide hexagonal. Isso é uma pirâmide? Sim, é uma figura que é uma pirâmide, porque tem uma base ligada a um vértice e a sua lateral, ela tem triângulos. Pronto. Identifiquei. Então, quando a gente está falando de geometria espacial, a gente tem que identificar as figuras e as suas características. E a relação de Euler também é verificada aqui. E aí, vamos ver? Olhando, tem 7 vértices, porque são 6 pontos na base e mais um ligado lá. Então, vai dar 7. Base mais 1. Ok. As faces, tem uma face na base e mais 6 na lateral. A quantidade de faces da lateral ela é determinada pelo número de bases, pelo número de lados da base,
Porque o número de lados da base vai sair sempre uma figura para essa base, para esse lado. Então, como eu tenho 6 lados, então eu tenho 6 faces laterais. E mais uma da base vai dar um total de 7 faces. E aí agora a quantidade de arestas é só ver. Tem 6 lados na base e tem mais 6 na lateral, dando um total de 12. Vi filme A2 para ver se a relação de Euler é válida. V é 7, 7 vértices. F, 7 faces. 7 mais 7, 14. 12 arestas. 12 mais 2 também dá 14. Então, a relação de Euler também é verificada aqui nesse caso. Por isso que eu falo que é um poliedro. A relação de Euler ela só é válida nesses casos, nos poliedros. Em corpos redondos, a gente não faz essa contagem. Tá bom? Porque a gente não consegue estabelecer faces que são formadas por segmentos de reta. Então, a partir disso daqui, a gente consegue ver algumas dicas para as pirâmides. E as dicas que a gente tem para as pirâmides, que o número de vértices sempre vai ser uma unidade a mais que a quantidade de lados da base. Então, lá no caso da pirâmide que eu tinha mostrado para vocês, tem 6. Aí vai lá, soma mais 1. Para saber a quantidade de vértices. A quantidade de faces também vai ser da mesma forma. Eu vou pegar o número de lados da base e vou somar mais 1. Então, titiomática, correto afirmar que a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces nas pirâmides? Sim, é isso mesmo. V sempre vai ser igual a F nas pirâmides. Só que, além disso, a gente também pode estabelecer uma relação com as arestas. E a quantidade de arestas aqui, ela vai ser o dobro do número de lados da base. Então, a gente viu isso daqui, ó. Pirâmide de base hexagonal tem 6 na base. Vezes 2 vai dar 12 arestas. Então, aqui, ó, dica chavosa para vocês. E nada mais é, ó, para não esquecer. Anotem também essas informações num post-it, para depois vocês não esquecerem. Don't forget, don't forget. Beleza? Tá ok? Só que agora a gente vai ver como é que isso daqui funciona nos exercícios. Até então, eu só mostrei que a relação ela é válida, e quando a relação é válida, a gente vê que é um poliedro. E aí eu trouxe um exercício aqui para vocês da seguinte forma. Um poliedro regular, ele apresenta 8 vértices e 6 faces. Quantas arestas ele possui? Então, como eu tenho 3 informações e tenho 2 que eu conheço, a terceira ali eu consigo determinar. Então, ele tem o vértice, que é 8, tem as faces, que são 6. As arestas, ele não sabe. Como não sabe, a gente vai só substituir no V, que é 8, e as faces, que são 6. 8 mais 6 dá 14. E aí aqui a gente está trabalhando com o igual. Então, um equilíbrio. 14 tem que ser igual a um número mais 2. Qual é o número que somado com 2 que dá 14? O 12. Então, a quantidade de arestas ali tem que ser 12. Porque 8 mais 6, que é 14, tem que ser igual a A mais 2. Se eu substituir o 12 no lugar do A, vai dar 14 também. Por isso que a quantidade de arestas aqui é igual a 12. Só que essa brincadeira pode acontecer de formas diversas. Aqui eu falei de vértices e faces. Também pode acontecer dele dar um número de vértices e arestas e querer saber o número de faces. A quantidade de vértices mais a de faces sempre vai ser igual à quantidade de arestas acrescido de 2. Então, a gente tem ali, nesse exemplo, que um poliedro regular, ele apresenta 12 vértices e 30 arestas. Quantas faces ele vai possuir? A quantidade de vértices é 12, a quantidade de faces a gente não sabe, e a quantidade de arestas é de 30. 12 mais as faces tem que dar 30 mais 2. E aí a gente faz 30 mais 2 dá 32. Aí a gente vai olhar na igualdade. 12 mais um número tem que dar 32. Qual é o número que eu somo com 32, com 12, que dá 32? O número que eu vou ter que somar ali no 12 é o 20. Porque 12 mais 20 vai dar 32. Por isso que a quantidade de faces é igual a 20. Tá bom? Então, aqui, a gente pode estar brincando dessa forma com os poliedros. Tá bom? Então, isso daqui era para exercitar a mente, para deixar ela, né, malhada, cheia de informações, porque nada melhor do que fazer essas trocas de conhecimentos matemáticos. Então, a aula de hoje, a gente vai estar trabalhando esses assuntos com vocês.
em relação aos poliedros. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de compartilhar e curtir esse vídeo, dê um like lá se gostou e também me sigam lá no Instagram, @titiomática. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês, viu?